Presidente, gravação iniciada. Ok, Ana, muito obrigado. Colegas, vamos, após o intervalo, vamos dar seguimento à sessão de julgamento do período da manhã do dia 12 de março de 2021. E vamos dar seguimento agora, nós fizemos o item 451 da pauta, aí fizemos os processos em relação aos quais tinham pedido de sustentação oral. Agora vamos fazer o item 452 da empresa de trens urbanos de Porto Alegre S.A. Colegas, nós vamos fazer esse item de relatoria do conselheiro Márcio. Na sequência, nós vamos fazer processos sendo com vista durante a semana. A gente faz alguns processos sendo com vista e aí retomamos a pauta desta manhã. Vamos fazer apenas esse agora, da pauta 452, da empresa de trens urbanos de Porto Alegre S.A., de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, não vai ter sustentação oral, então pode fazer a leitura do relatório e já passar para o voto. Pode começar. Eu vou direto ao voto. Se trata da incidência de contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura de serviço prestado por cooperados por intermédio de cooperativa, nos termos do artigo 22, inciso 4 da Lei 8.212. Matéria essa, dispositivo esse que foi declarado inconstitucional nos termos do RE 595838 de São Paulo, e matéria que houve reconhecimento de que é repercussão geral de questão constitucional. Em 25 de fevereiro foi publicada a decisão definitiva do STF, no sentido de declarar inconstitucionalização sem modulação dos efeitos. Quer dizer, os efeitos, portanto, retroagiram. Portanto, em conformidade com o artigo 62, parágrafo 2º do RICAF, nós temos que aplicar essa decisão e, portanto, para afastar a exigência diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento. O voto, portanto, dá provimento ao recurso voluntário. Esse processo inteiro trata da contribuição de 15% prevista no inciso 4 do artigo 22, que foi declarado inconstitucional. Isso? Isso, só tem um levantamento de cooperativa. Ok. E por conta da declaração de inconstitucionalidade, artigo 62 do RICAF, você está dando provimento a recurso voluntário. Colegas, esse é o voto do conselheiro relator. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Só um instantinho. Luiz, como você vota? Relator. Gregório. Relator. Francisco. Relator. Renata. Acompanho o relator. Rafael. Relator. Ana. O relator. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, para o item 452 da pauta, da contribuinte Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Dar provimento ao recurso voluntário. Ok. Feito o julgamento desse item, o 452, vamos fazer agora o julgamento de itens que saíram da pauta durante a semana com vista de mesa. Tá? Os dois primeiros itens seriam os itens 3 e 4 da pauta, da contribuinte Tapetes São Carlos Limitada, mas o conselheiro relator já me comunicou que gostaria de fazer à tarde o julgamento desses itens, né, Francisco? Então deixamos para tarde os itens que saem com vista de mesa, os itens 3 e 5, o 3 e 4, tá? 3 e 4. O próximo item
é o item 15 da pauta, da contribuinte Bertone, Bosa e Companhia Limitada, é de minha relatoria. Eu apresentei meu voto e o conselheiro Gregório, foi você, né, Gregório? Identificou uma decadência, né, a possibilidade de decadência no crédito lançado, e apontou durante a sessão de julgamento, e como decadência é matéria de ordem pública, aí eu pedi vista de mesmo processo para estudar, e aí eu vou compartilhar com vocês, eu vou compartilhar ali na pasta. Eu reconheci a possibilidade de decadência nesses itens e fiz uma alteração no voto, tá? Eu compartilhei ele com vocês, está assim com o nome novo, tá? Novo, item 15, Bertone, Bosa S.A., e o próximo que também tem essa situação de decadência, que saiu com de mesa, é o item 16, do escritório sideral. Vamos fazer, então, o julgamento ali, apreciar o voto referente ao item 15. Tá. Inicialmente eu tinha feito um voto dando provimento parcial ao recurso voluntário. Esse caso aqui envolve GFIP. A empresa, ela tinha um crédito que ela tinha obtido lá na justiça, e ela, em vez de informar as compensações na GFIP, ela simplesmente recolheu menos contribuições mês a mês. Aí a fiscalização fez o batimento GFIP e GPS, acusou a diferença e lançou. Aí a contribuinte foi e retificou o período aqui, inclusive, colegas, o período vai de janeiro de 2002 a junho de 2005. Só um instante. Janeiro de 2000 a junho de 2005, esse é o período, né? Aí a contribuinte retificou as GFIPs do ano de 2000, né? E aí teve até uma diligência, antes do processo vir para o CARF, teve uma diligência, no relatório consta, eu li para vocês no dia, que a fiscalização reconheceu que houve a retificação das GFIPs naquele ano de 2000, e por conta dessa retificação, que essa informação veio para os autos quando o processo veio para o CARF, ou seja, depois da decisão para instância. Então, no meu primeiro voto, eu estava dando provimento parcial para cancelar o lançamento em relação ao ano 2000, por conta da retificação das GFIPs, tá? Mas daí, na sessão de julgamento, o CARF, o Gregório identificou a questão da decadência, e eu reexaminei o caso. Então, incluí um tópico no meu voto, que é o tópico da decadência, tá? Então, e eu estou começando por esse tópico. Eu vou ler rapidamente. O Instituto de Decadência, do âmbito de direito tributário, é matéria de ordem pública que transcende os interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo em qualquer instância recursal, quando presente seus requisitos. Aí eu trago a legislação, né? Na época do lançamento e da decisão de primeira instância, o prazo decadencial era de 10 anos, né? Depois teve alteração com a súmula vinculante do STF para 5 anos. Aí eu vou naquele parágrafo que começa assim, no caso em tela. No caso em tela, o lançamento fiscal diz respeito às competências de janeiro de 2000 a junho de 2005, tá? E foi cientificado a recorrente em 3 de abril de 2006, segundo o AR de folha 102. Ademais, nos termos do discriminativo analítico de débito de folhas 5 a 16, houve antecipação de pagamento em todas as competências abrangidas pelo lançamento. Em nota de rodapé, eu coloco quais são essas contribuições. Logo, pela regra do 150, parágrafo 4º CTN, restaram atingidas pela decadência as competências até março de 2001.
tá? Até março de 2001, restaram atingidas pela decadência. Eu estava cancelando inicialmente o lançamento até dezembro de 2000, né? Por conta da decadência e por conta da antecipação do pagamento, eu estou cancelando também o período que vai até março de 2001. Com relação às alegações recursais, eu já li no dia, são GFIPs, que o contribuinte não informou a compensação das GFIPs, não fez a retificação das GFIPs, e no meu voto eu esclareço que a retificação deveria ter sido feita, e tal, e eu, com relação às alegações recursais no período não abrangido pela decadência, eu estou negando provimento. No final ali do voto, eu já li o voto na segunda-feira, no final do voto eu coloquei assim, ó, desse modo, as alegações recursais não se mostram suficientes para afastar o lançamento em relação às competências não abrangidas pela decadência. Tá? Conclusão, isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e, de ofício, cancelar o lançamento em relação às competências até março de 2001, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência. Esse é o meu voto. Eu fiquei muito em dúvida ontem de madrugada também, né, porque eu estava de madrugada, que nem o Francisco, eu estava de madrugada lidando com isso aqui, se seria parcial ou se eu negaria provimento, porque o ano de 2000, ele fez a retificação e eu estava colhendo. Só que daí, como o período de 2000 foi abarcado pela decadência, a decadência prejudicial de mérito, então eu estou apreciando no recurso mesmo só o período não abrangido pela decadência. Então, estou negando provimento ao recurso, mas reconhecendo a decadência de ofício até a competência março de 2001. Esse é o voto, colegas. Alguém gostaria de comentar? O voto ou processo? Não. Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Essa conclusão aí que eu não sei se eu estou muito de acordo. Mas então, pode falar, de repente até eu posso fazer um ajuste. O que você acha que deveria ser a conclusão? Veja, até pelo que foi posto no dia que a gente começou a analisar o processo, o contribuinte ele corrigiu as GFIPs, e naquela primeira oportunidade, inclusive, você estava dando provimento parcial. Isso. Em relação ao exercício de 2000. Né, ao exercício de 2000. Aí agora você conclui, enfrentou a questão da decadência, você volta por negar provimento ao recurso voluntário. Eu acho que, ou você especifica aqui que essa negação ao provimento é em relação ao período não abrangido pela decadência, a forma como está aqui, entende que, assim, se porventura restar superada, modificada essa questão da decadência, né, aí teria que voltar para analisar essa parte, então, que não foi enfrentado, porque está decaído. Então eu vou fazer o seguinte, mas eu concordo com você. Inclusive, só para você ter uma ideia, quando eu estava fazendo o voto, a primeira versão do voto eu fiz assim, eu não analisei em primeiro lugar a decadência, eu deixei por último a decadência, né, até esclareci no meu voto que a decadência é a questão prejudicial, mas nesse caso eu faria análise depois. Então, eu daria provimento ao recurso, naquela parte lá do período em que teve a correção da GFIP, e aí eu acrescentaria no período cancelado, o período que eu estou reconhecendo como decadência. Cheguei a fazer isso, sabe? Mas daí achei melhor manter a decadência topologicamente no voto, na posição correta, que é no início, mas eu concordo com você, então eu posso colocar assim, ó, ver se concorda. Isso posto, aí eu começo a conclusão pela decadência, não pelo... Isso posto, voto por reconhecer de ofício a ocorrência da decadência. Como eu sou o próximo a votar, eu poderia dar uma ideia? Pode ser. Meu próximo voto sou eu. Ontem nós votamos, tivemos um processo, acho que foi ontem, minha relatoria, um caso mais ou menos semelhante. E no dispositivo a gente colocou mais ou menos assim, que reconhecia a decadência, em relação a esse ano decaído, não se analisava as questões de mérito, e aí o restante negava provimento.
uma situação mais ou menos parecida com essa, um processo que a gente julgou ontem. Ontem ou foi ontem, não me recordo agora. Tinha uma parte que reconhecia a decadência de ofício. Sim. Eu não me recordo se de ofício, mas eu sei que nessa parte aí a gente colocou, olha, ali, deixamos de analisar as alegações recursais quanto ao período decaído. E aí o restante... Mas o que vocês acham de eu fazer assim, ó? Isso posto, voto por reconhecer de ofício a ocorrência da decadência em relação às competências até março de 2001, inclusive, cancelando-se o crédito correspondente, e negar provimento ao recurso voluntário em relação ao período não abrangido pela decadência. Pode ser assim, Gregório? Pode ser? Tá? Então fica isso, colegas. O dispositivo para o item, depois eu faço a redação certinho, mas vai ficar assim. Nós já colhemos os votos, né? Colhemos os votos? Não, o Gregório ia votar. Fazendo assim, como é que você vota? Acompanha daí, Gregório? Acompanha. Então, colegas, vai ficar assim, ó. Eu reconheço de ofício a decadência em relação às competências até março de 2001, inclusive, tá? Cancelando-se o crédito correspondente e tal, e nego o provimento ao recurso voluntário em relação ao período não atingido pela decadência, tá? Em relação ao período não atingido pela decadência, eu nego o provimento. Estou deixando claro que aquele período atingido pela decadência, eu nem tratei do recurso, né? Então tá, você continua acompanhando, Luiz? Continua, né? O Luiz acompanha a decisão assim, o Gregório acompanha, e você está certo, Gregório, eu concordo com você, eu estava nessa dúvida também. Francisco, como você vota? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Márcio? Acompanho. Eu não sabia que eu estava sem câmera. Acompanho. Ana? Acompanho. Então, para o item, 15, vai ficar isso no dispositivo, tá? Depois eu acerto certinho o texto, mas vai ficar algo assim. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de ofício a ocorrência da decadência em relação às competências até março de 2001, inclusive, cancelando-se o respectivo crédito lançado, e em negar provimento a recurso voluntário em relação ao período não atingido pela decadência. Tá? Então, esse é o dispositivo para o item 15 da pauta. O próximo é meu ainda, viu, Francis? Falou que seria teu, mas o próximo ainda é o meu, é o item 16, que é do escritório sideral. Tá? Esse aqui é mais fácil, colegas, esse aqui é uma resolução. Eu peço a vocês que item 16, escritório sideral. Tá? Esse também eu estava encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. O Gregório, durante a sessão, identificou a possibilidade de ocorrência de decadência em relação ao crédito lançado nesse processo. Daí eu pedi visimesa, fui examinar, e de fato existe essa possibilidade. E aí eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência. Tá? Eu inicio meu voto falando da decadência, tal, ordem pública e tal, e aí eu vou naquele parágrafo que começa assim, no caso em tela. No caso em tela, o lançamento objeto do presente processo abrange as competências de março de 99 a março de 2006. Desse modo, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em 12 de junho de 2006, pela regra do artigo 17361 do CTN, as competências até novembro de 2000 restaram atingidas pela decadência, tá? Então, até 2000,
atingidas pela decadência. Contudo, pela regra do 150, parágrafo 4 CTN, terão sido atingidas pela decadência as competências de 12 de 2000 até maio de 2001, se, em relação a essas competências, houver antecipação de pagamento, entre parênteses, recolhimento realizado antes do início da ação fiscal. Todavia, com compulsão dos autos, não localizamos o relatório de documentos apresentados, nem o relatório de apropriação de documentos apresentados, e nenhum outro documento capaz de atestar que houve ou atestar se houve ou não antecipação de pagamento em relação a essas três competências. Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de pagamento, entre parênteses, recolhimento, em relação às competências de 12 de 2000 a maio de 2001, impõe-se a conversão de julgamento de diligência para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Especial da Receita Federal do Brasil, informe se houve recolhimento para essas competências, instruindo o processo com o respectivo comprovante, tela do sistema, entre parênteses, no qual conste a data do recolhimento. Também deverá ser instruídos os autos com o RDA e com o RADA. Se a Receita Federal do Brasil não localizar recolhimentos em sua base de dados, deverá intimar o contribuinte para que informe se efetuou recolhimentos e, sendo positiva a resposta, para que apresente os comprovantes. Após a diligência, os autos deverão retornar esse conselheiro. Essa é uma proposta de resolução, colegas. Luiz, como é que você vota em relação à proposta de resolução? Relator. Gregório. Acompanho. Francisco. Acompanho. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho. Márcio. Acompanho. Ana. Acompanho. Ok. Então, para esse item da pauta, ficará assim o resultado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos termos do voto que segue na resolução. Tá? Essa é a decisão para o item 16 da pauta. O julgamento foi iniciado no dia 8 de março, no período da manhã, e concluído em 12 de março de 21, também no período da manhã. Tá? Só um instantinho. Ok, colegas, o próximo item com vista de mesa é o item 63, me corrijam se eu estiver enganado, tá? Consta para mim o item 63 da pauta, do Rafael, associação, são vários itens, né? Não, deixa eu ver. Tem vários São 3 itens que a Ana pediu vista. Exato. Podemos fazer o julgamento agora, Ana? Podemos. Colegas, em relação ao item 63 da pauta, peraí. Bem, os processos que serão com vista são os itens 63, 65, 66 e 66. São 3 itens que serão com vista. 66, 65 e 63.
Ana, eu vou passar a palavra para você então, tá? Para você falar. Fique à vontade. Bom, nesse caso aqui desse processo, a recorrente ela teve o certificado dela indeferido por meio de um ato cancelatório que entendeu que ela não estava cumprindo o percentual mínimo de gratuidade das entidades beneficentes de educação. Esse requisito é um daqueles que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4480, quando ele disse quais os requisitos que as entidades deveriam cumprir ou não. Então, inicialmente eu já estou afastando esse ato cancelatório como fundamento para manter o indeferimento da imunidade, e até porque esse ato cancelatório ele é de 2001 a 2003, e o lançamento aqui é 2004 a 2008. Após esse ato cancelatório da imunidade, o contribuinte ele fez vários pedidos de renovação do certificado dele, todos tempestivos, de acordo com as certidões fornecidas pelo Ministério da Justiça, e conforme consta no site do Ministério da Educação, no site do MEC, até agora o pedido dele encontra-se sob análise, ou seja, ele não tem nenhuma resposta. Eu já tinha até trago uma parte do julgamento do STF, que ele diz que a demora da administração pública não pode prejudicar o contribuinte, e ele não pode deixar de ter acesso aos direitos dele em face dessa demora. E até porque é uma coisa bem antiga, né, que no caso, mais de 10 anos que ele aguarda uma resposta e não tem. E, além disso, eu tinha anotado aqui, que até o Márcio falou mais cedo no julgamento do mandado de segurança, que também o requisito de indeferimento automático, ele também foi declarado inconstitucional, então também a gente não pode entender que houve um indeferimento automático, porque até agora ele não tem uma resposta, e o próprio Supremo declarou que esse automático, ou seja, sem o devido processo legal, é inconstitucional. E, por fim, com relação à ação judicial que o contribuinte ajuizou, ele ajuizou uma ação junto à Justiça Federal do Distrito Federal, pedindo o cancelamento desse ato do delegado da Receita Federal de São José do Rio Preto. Eu consultei esse processo, ele tramitava aqui na Justiça Federal, teve sentença, não tive acesso a ela, ele subiu para o TRF, e no TRF ele foi transformado agora em 2020 em processo para o PJE. E até agora o TRF não terminou de digitalizar o processo dele, de modo que não tem como ter acesso. Então, assim, mais uma vez um erro da administração pública que não pode causar ao contribuinte, ou seja, ao administrado, que seja inviabilizado a ele os direitos dele. E fora isso, não tem nenhuma demonstração de que ele não teria cumprido os requisitos tidos como os constitucionais pelo Supremo Federal para que a entidade possa gozar da imunidade tributária. Então, nesse sentido, eu estou divergindo do relator para dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 63 da pauta. É só um detalhe, é a mesma situação nos três? Ana? Ou cada um tem a sua peculiaridade? É a mesma situação. A mesma situação nos três, né? Você está negando o provimento nos três, né, Rafael? Rafael, nos três, as razões de decisão são as mesmas, né? A questão do inciso 2 do artigo 55, e a Ana está dando provimento com base nas considerações que ela apresentou agora. O 2 é mais ou menos isso, tá, Dani? Porque essa é uma conclusão que está aqui derivando de outra conclusão. Porque ele teve o certificado indeferido porque ele não atendia a gratuidade. Aí eles estão dizendo, ele não tem o certificado, ele tem o pedido, que está lá aguardando análise até o momento. Então, na verdade, o indeferimento lá em 2001, para 2001 a 2003, que era para aquele período,
Foi porque ele não atendia a gratuidade. E essa questão da gratuidade foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Ok. Vamos, então, alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Item 63 da pauta. O conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. A conselheira Ana, que de vista de mesa já adiantou o voto, ela está divergindo do relator e dando provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Não houve nenhum julgamento nesse processo, não. Eu acho que ela iniciou essa votação, não. Não ficou nenhum registro de voto. Eu acho que eu já tinha votado nesse processo. Deixa eu olhar aqui. O Luiz tinha votado, e aí a Ana tinha falado que queria ter vista dele. E aí acho que nem anotou o do Luiz daí. Tá. Que daí depois, em seguida, a gente já manteve os outros dois junto, que eram o mesmo contribuinte. Tá, vamos. Eu vou continuar o voto que eu dei, vou acompanhar o relator. Tá. O Luiz acompanha o relator. Gregório. Eu vou acompanhar o voto vista da conselheira Ana. Francisco. Relator. Renata. Eu também vou acompanhar o voto vista da Ana. Márcio. Nesse caso, eu mantenho aquele mesmo entendimento que eu falei. Se você tem uma lei, uma decisão, portanto, de deferimento ou indeferimento do SEBAS, a égide de uma lei considerada inconstitucional, é imprescindível que se analise, portanto, o conteúdo que motivou o indeferimento do SEBAS para avaliar se esse indeferimento se subsiste ou não dentro da norma constitucional. Nesses termos, eu acredito que a conselheira Ana tenha feito toda a explanação necessária para que eu acompanhe seu voto. Tá, o Márcio acompanhou a relatora e eu acompanho o relator, então me ajudem aí. Deu empate? Deu empate. Deu empate, né? Deu empate, acompanhado a Ana, Gregório, a Rê e o Márcio, e você designou a Ana para fazer o voto vencedor. Já designou, Rafael? Mas o voto já está pronto mesmo? O voto dela está pronto. Não, o voto dela está pronto. Não, aí... A não ser que ela não queira ser a mãe do filho. Pode ser, Ana? Vou ganhar pensão? Que maternidade é essa? Minha não, tô fora desse negócio. Pode ser, sim. Pode ser. Tá, esse foi o item. Então, vai ficar assim, ó, acordam para o item 63 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário. Conhecimento foi integral, né? Conhecimento integral. Em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em fase do empate de julgamento, dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Rafael, que é o relator, e Dene, que negaram provimento ao recurso. O próximo item, com vista de mesa, é o item 65 da pauta. É a mesma coisa, Ana? Exatamente a mesma coisa? Mesma situação? Né, Gregório? Rafael? Então, a decisão é a mesma, né? Colegas, mantemos a mesma decisão para o item 65, então, né? Então, peraí, deixa eu só... Ô, Dene, só duas coisas. Constar que foi designado a Ana para fazer o voto vencedor e que o julgamento foi encerrado hoje, dia 12. Tá, me dá um segundo só um segundinho.
Ok, colegas. Então, vejam, para o item 63 da pauta, vou ler novamente, 63 da Associação de Assistência e Promoção, Educação, Ressurreição. Ficou assim o resultado, que vai ser o mesmo para os outros dois itens, 65 e 66, tá? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate de julgamento, dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Luiz, Rafael, vencidos conselheiros Luiz, Francisco, Rafael e Dene, que negaram provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor, a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira. Tá? Esse dispositivo do item 63 será o mesmo para os itens 65 e 66. E o julgamento concluído hoje, né? Concluído em 12/3/21, no período da manhã. Tá? Ok, fizemos então o julgamento dos itens 63, 65 e 66 que tinham saído com vista de mesa. Agora, vamos seguir aqui. O próximo item que saiu com vista de mesa, me corrijam se eu estiver enganado, é o item 145, da Ana, também da conselheira Ana, 145, a contribuinte é Picanha Grill, Churrascaria Limitada, o Luiz pediu vista, né? A conselheira relatora, ela estava votando, em acolher a prejudicial de decadência, cancelando o lançamento referente às competências, tem umas competências que estão sendo canceladas, e no mérito estava negando provimento. É isso, né, Ana? É isso? E a turma estava acompanhando você, em princípio. Luiz, você pediu vista de mesa, você vai fazer agora as considerações ou depois do almoço? Eu não escutei, Luiz. São breves, presidente. É o seguinte, o maior problema aqui que eu identifiquei foi nessa decadência que foi, o tratamento que foi dado à decadência, porque a relatora aqui, ela se reporta ao DAD, ao demonstrativo analítico de débitos, que não é o documento mais adequado para fazer esse tipo de aferição. Eu estive lá vendo o RDA, Relatório de Documentos Apresentados, que está na FUIA 51, consta vários pagamentos na rubrica 2100, aquela é a cota patronal, que abrange todas as contribuições a cargo da empresa, e tem pagamentos de 2 de maio de 2000 até nessa rubrica, né? Até 2 de maio de 2000 até 20 de 12 de 2006, 2100, ou seja, é a cota patronal que me parece que o lançamento aqui foi todo em cima de cotas patronais, né? Nas competências, tem duas competências lá distantes, de agosto de 99, agosto e setembro de 99, que é no Código de Pagamento 2135, que é um código relativo ao FNDE, quer dizer, um pagamento específico para terceiros. Isso aqui, eu vou só explicando, quando a gente tem esses códigos específicos para terceiros,
é porque as outras cotas patronais devem ter sido compensadas, tá? Então, como ele faz um pagamento só do terceiros. Então, o seguinte, qual é o problema aqui que eu não entendi bem na coisa? É porque a relatora ela fala aqui que, por qualquer regra aplicada, verifique a extinção do crédito em face da decadência até a competência 11 de 2001. Ora, se o crédito tributário se aperfeiçoou, deixa eu ver aqui quando foi, ela foi informada aqui, se aperfeiçoou em 26 de setembro de 2007, e se há pagamentos, as competências são decaídas até agosto de 2002. Aí teve aqui, tem essa exceção até a decadência de 2001, aí lá na frente tem outras competências que, aí quando tem o fechamento aqui do exposto, devem ser excluídos do lançamento as competências 1,99 a 11 de 2001, 12 de 2001, 13 de 2001, 1 de 2002 e vai até 7 de 2002. Períodos contínuos aqui, parece que não, até 7 de 2002, eu não vi fevereiro. Aí eu não entendi bem, porque essa configuração de decadências, se nós temos pagamentos ali informados lá no RABA, e indicando que, nesse período que eu falei, de 2 de maio de 2000 até dezembro de 2006, tem pagamentos na cota patronal 2100. Então, se for aplicar, e deveria-se, né, aplicar a regra do 150, deveria se aplicar até agosto de 2002. Agora, outra coisa que precisa ser vista se não foi caracterizada dolo, fraude ou simulação, se há notícias nos autos disso daí, né? E aí mudaria a configuração no relatório, no voto da relatora não consta nenhum tipo de remissão a fraude, dolo ou simulação. Eu não precisaria ver aqui nos autos essa ocorrência, se foi... Porque perceba aqui, essa NFLD que a gente está analisando é de janeiro de 99 a competência 13 de 2006. Então, como o lançamento é 26 de setembro de 2007, aplicando-se havendo pagamentos e inexistindo dolo, fraude ou simulação, ficaria a partir de agosto de 2002, inclusive estariam atingidos pela decadência, né? Eu não vi nenhuma notícia, que eu estou procurando aqui, se é essa notícia nos autos. Eu fui em cima da decadência. Bom, no primeiro momento tem esse problema aí da decadência. Tem que se ver aí, porque os prazos estão fracionados e não seria bem assim, seria eu não estou vendo, assim, classificação, pelo menos eu não estou vendo nos autos aqui, eu estou procurando aqui o relatório fiscal, mas eu não estou vendo... Luiz, agora era essa de mesa, a gente tem que ir meio que direto ao assunto, assim, sabe? A dúvida tua é que o lançamento foi cientificado a contribuinte no dia 26 de setembro de 2007, ou seja, em setembro de 2007, e a conselheira está cancelando, com base no 150, até a competência 7 de 2002, e no seu entendimento devia ir até a competência 8 de 2002, né? Se tem pagamento antecipado. Isso? É um mês de diferença ali, é a questão, né? Não é nem só isso, é o fato de... porque assim, eu não entendi porque foi sendo criado compartimentos, assim, né? E a base, foi, assim, começou primeiro dizendo até 11 de 2001, e depois foi compartimentando, a partir de 12 de 2001, começaram a aparecer decadentes também. Mas é isso aí, aplicando a regra do 150, 5 anos para trás, até 8 de 2002, estariam decaídos. Bom, é isso aí. Ana, você gostaria de comentar ali? Não gostaria de comentar, não. Quem quiser divergir, à vontade. Luiz, você identificou a antecipação do pagamento em relação... No RDA, pessoal. No RDA. Lá tem antecipação do pagamento em relação a 8 de 2002? É isso que eu falei. Lá tem antecipação de pagamentos
de vários até 2012-2006. Na rubrica 2100, que é a cota patronal, que envolve, inclusive os terceiros. Aí, a partir de 2 de 2007, fevereiro de 2007, já tem um pagamento no código de 2003, que é o código 2003, que é outro código aqui que eu preciso até olhar que código é esse. Tá, Luiz, então, em relação ao voto da relatora, você vai divergir para reconhecer a decadência até a competência agosto de 2002, isso? Em conformidade com os pagamentos que constam do RDA. Tá. Colegas... Mas alguém olhou aí? Eu acho que outras pessoas... Alguém mais pediu para ver, viu mais alguma coisa desse processo? Só eu vi. Eu não vi, eu não senti, no dia, pelo menos eu não senti dúvida, né? Colegas, a conselheira relatora, então, em relação a esse processo, ela está reconhecendo a ocorrência da decadência em relação ao período ela está cancelando o lançamento por decadência em relação às competências de 1 de 99 a 11 de 2001, 11 de 99 a 1 de 99 a 11 de 2001, e daí de 12 de 2001, daí 12 de 2001, 13 de 2001, janeiro de 2002, março de 2002, abril de 2002, maio de 2002, 6 de 2002, 7 e 7 de 2002. O conselheiro Luiz, que é o primeiro que está votando, ele acompanha a relatora nessa parte, só que acrescenta mais uma competência atingida pela decadência, que é a competência 8 de 2002. Esse é o voto do Luiz. Ele diverge para acrescentar mais uma competência. Esse é o teu voto, né, Ana? Do provimento parcial para reconhecer a decadência em relação a esse período, né? Tá. Gregório, como você vota? Eu estou aqui com o processo aberto, e aí eu estou com o RAD aberto, e ele pula a competência de agosto, né? Ele vai junho, julho, e aí ele pula para setembro, o RAD. Então, eu vou acompanhar a relatora. Ok. Desculpe, presidente, o Gregório está correto. Há um pulo aqui. Realmente, quando eu falei que havia todos os pagamentos, o Gregório observou bem aí, 2002, ele pula de 2002, ele pula de 2002, janeiro, 2002, na verdade, 2002, junho, julho, 2002 não tem agosto, então, perfeito. Então, eu vou me reposicionar para reconhecer até a competência julho de 2002. Quer dizer, na verdade, até hoje, 2002 estão decaídas, né? Mas como não tem a 8, fica até a 7. Agora, só que, na verdade, assim, não precisaria haver essas quebras que a relatora fez. A sugestão aqui é que deve ser excluído o lançamento até as competências, reconhecer a decadência até as competências 7 de 2002, inclusive. Ponto. Não precisa numerar uma por uma, sabe? Da 7 de 2002 para trás estão decaídas. Só isso. O que me confundiu foi exatamente isso, que ela compartimentou por períodos, aí causou uma certa confusão, mas, na verdade, aqui é só dizer até julho de 2002, inclusive. Pronto, aí está resolvido. Fica até mais simples de compreensão lá, quando chegar na unidade. Uma sugestão só, tá, Ana? Não, eu estou falando assim, do mesmo jeito que eu me confundi, a unidade pode se confundir também. Então, é até mais simples só dizer, até julho de 2002, acabou.
Na verdade, assim, falando de uma técnica melhor, como a gente colocou dados, a gente deveria citar realmente agosto de 2002, especificando que, como as competências só tem até junho, não tem a competência 08, então fica até a competência 07. Porque se você disser assim, até a competência 07, como o Gregório sugeriu aí, pensando melhor agora, o pessoal vai pensar que a gente contou errado. Porque setembro de 2007, 5 anos para trás, dá agosto de 2002. Como agosto de 2002 não existe, é até julho de 2002. Mas talvez fosse interessante deixar isso para lá. O que é que você acha, Gregório? Ana, você está cancelando pela decadência de janeiro de 99 a 7 de 2002. Isso, inclusive o 13º de 2001, isso? Posso colocar, por você tudo bem eu colocar assim no dispositivo? Cancelando de janeiro de 99 a julho de 2002, inclusive Mas, assim, o 13º de 2001. Não seria mais interessante colocar até as competências de julho de 2002, inclusive? É mais simples, né? Do que colocar períodos. Pode ser assim também? Porque normalmente nós usamos essa forma de fazer, né? Fazemos assim para facilitar a compreensão. Tá, então eu vou fazer assim, ó. Agora sim, foi o que eu falei, só para encerrar meu raciocínio, talvez dia do voto devesse citar que até a 8 de 2002, todavia, como não tem a 8 de 2002, é até a 7 de 2002, porque quem lê assim, dizendo que é até a 7, vai fazer a conta rápida e vai pensar que a gente errou a conta nos 5 anos para trás. É só uma sugestão também, né, que não precisa ser acatada, apenas Eu já vi uma pessoa aqui votar assim, um colega fez esse tipo de observação, eu achei interessante esse tipo de observação que foi feita. Tá, colegas, então aqui é reconhecimento da decadência. Na verdade, eu voto da Ana, tá? Eu voto da Ana. Eu voto da Ana. Então não vai ter divergência, esse eu voto da Ana. Tá, reconhecendo essa decadência até a competência julho de 2002 e, inclusive, a competência 13 de 2001, tá? O Luiz, então, acompanha a relatora, o Gregório está acompanhando a relatora também, né? Já manifestou o voto. Francisco. Relatora. Renata. Acompanho também a relatora. Rafael. Relatora. Márcio. Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, eu vou registrar na ata da seguinte forma, ó. Vejam aí se fica de acordo, veja aí, Ana, se está de acordo com o teu voto. Item 145 da pauta da contribuinte, Picanha Grill Churrascaria Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente às competências até julho de 2002, inclusive, vírgula, bem como a competência 13 de 2001, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Eu não entendi porque 13 de 2001 ela não está dentro do período? É que é bom destacar. Como a regra dela é diferente, eu acho bom destacar mesmo. Acho bom destacar. Mas se essa aí está falando, eu não sei, fica meio redundante. A 13 de 2001 ela está dentro do exercício de 2001, ela tem uma regra diferente, tudo bem, mas a gente está indo além do período dela, porque a gente está voltando para um específico dentro do período. Tá bom, então. Quer divergir em relação a isso, Luiz? Não, eu estou só assim que eu achei meio que descontextualizado, né? Porque a gente está dizendo um período até 2002, e está dizendo que, inclusive, 2001, até 2001 está decaída, é óbvio que está decaída, né? Perfeito. Deli, você leu que deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a razão da decadência até julho de 2002. E depois você leu alguma coisa de negar provimento? Lê de novo. Deixa eu ver. Peraí, vamos voltar lá. 145. Que no dia eu tinha redigido já um dispositivo, sabe? Que era o provisório até... Mas a decadência foi de ofício ou não, né, Ana?
Não, ele pediu. Pediu, né? É só esclarecendo. É que o que eu falei foi o seguinte, a turma acolheu a prejudicial de decadência, e no mérito negou provimento ao recurso. Tá? E julgado dia 12, né? Constou. Isso, julgamento realizado. Só esclarecendo, viu, Ana? A competência 13, ela vence com a competência 11. Ela vence com a competência 11. É uma regra fixa, ela vence com a competência 11. Então, quando você disse que está até julho de 2002, por óbvio, a competência 13 está dentro desse período aí. Ela não está fora desse período. Luiz, eu acho super óbvio, mas já tem várias coisas óbvias que a gente julgou aqui, aí vocês disseram, que chega lá na origem, a pessoa não sabe, ou a pessoa, a hora de executar, eu nem sei quem é essa pessoa da execução, mas estou achando que é uma pessoa sem conhecimentos técnicos ou um computador, porque já tem várias coisas que tem que deixar bem explicado, senão não vai entender. Então, assim, eu acho super óbvio, mas eu prefiro pecar pelo mais do que pelo menos, então por isso... Tudo bem, eu não vou divergir por conta disso, não. Eu estou só dizendo que se posso... Essa unidade executora, que às vezes tem umas coisas óbvias que a gente tem que explicar igual fosse de criança, então vamos explicar. Se bem que esses aí são inventados por analista. Que horas Mas são? tudo bem, deixa para lá, eu não vou entrar nesse... Estou só dizendo a minha opinião. Temos 7 minutos para meio-dia, acho que dá para fazer talvez mais um. O próximo, qual é? Você analisou da Maria Ruth, só faltava você votar, deve dar tempo. Então vamos fazer o da Maria Ruth, então. Depois Maria Ruth. E ele é paradigma do 243 e 244. Tá. Eu vou divergir de você, Márcio. E eu vou negar provimento ao recurso voluntário. Tudo bem. Vai querer fazer voto, declaração? Não. Márcio, ali no caso foram duas aquela parcela isenta, ela foi, na verdade, ela foi aproveitada. Deixa eu recontextualizar e eu te explico melhor. Então, vamos lá. Toda a história do processo. Chega uma notificação de lançamento com fontes pagadoras lançando a diferença da parcela isenta, ou seja, lançando comissão de fontes pagadoras A e B. O contribuinte declara as fontes pagadoras A e C. Eu digo, olha, eu entendo que você está lançando a diferença, é legítima, mas você não poderia ter lançado a A. Você não poderia ter, aliás, desculpa, ele declara A. Você teria que ter lançado a B e a C, não a A. Afinal de contas, ele declara A. Era só isso mesmo. Eu fiz todo o trabalho de fazer, eu converti o julgamento de diligência para trazer as telas da DIF. Eu concordo, a pessoa não pode usufruir de duas parcelas isentas, mas o lançamento foi defeituoso na matéria, ao especificar a fonte pagadora que não deveria ter identificado, deveria ter identificado a outra. Apenas isso. Mas deu um trabalhinho, eu fiz toda a comparação no voto. Agora, você reparou, Márcio, que no recurso, a contribuinte, ela admite o erro e ela pede desculpa, quase como se fosse isso, e só pede para reclama da multa. Tudo e aí, bem, esse trabalho que você fez... Ela declarou, né? Ela declarou, né, Deni? Oi? Mas ela declarou, né? E a declaração tem presunção de veracidade até que seja enfrentada pelo fiscal. Ela declarou, ela, no recurso, ela não contesta o que ela, né? E ela só questiona a multa, né? A multa até eu acho que poderia até ser cancelada aqui por conta da declaração, talvez, né? Pode ser até que tenha erro mesmo em DIF, algum preenchimento da DIF, mas der o caso da baixar em diligência para confirmar se a fonte pagadora informou errado ou tal. Mas, eu já baixei em diligência para trazer as telas da DIF. Então. E eu vi lá as telas da DIRF. Eu volto a defender aquela minha posição. A gente não pode deixar no ordenamento jurídico alguns lançamentos que têm vícios, ainda que a contribuinte... O nosso controle de legalidade, ele tem limite, né, na minha opinião, né? O limite é o recurso, né? É o recurso. E questões de ordem pública, talvez, né? Além disso,
Aí eu não sei, né? Eu tenho receio. Mas tudo bem, tá finalizado. Esse aqui é o 242. A gente precisa ter um Brasil e Alemanha em toda a sessão, né? 242. E ele vai ser paradigma do 243 e 244. 242. Só um pouquinho, colegas. É provimento parcial, né, Márcio? Uhum. Inclusive, lembra que eu enfrento a matéria da súmula 73, porque não existe erro excusável em uma pessoa inserir 2 vezes parcelas isentas. Você não pode ter um erro excusável se a lei diz que você não pode fazer aquilo. Por isso que eu rejeito a súmula CAF 73. Você não pode ir contra a lei e dizer que é um erro. Não é apenas o comprovante de rendimentos, mas você está ainda aí, de fato, contra a lei, né? Tá. Então, colegas, só faltava eu votar, já votei, para o item 242 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento e reduzir a omissão de rendimentos apontada para R$ 42.564,86, nos termos do voto do relator, vencido o conselheiro Dene, que negou o provimento ao recurso. Esse foi o item 242, tá? Finalizado também. Gente, acho que agora a gente tem que encerrar. Vamos dizer que ele é paradigma do 243 e 244, a mesma decisão. Eu posso até falar, mas não tá na ata. Tá, eu pensava que tinha que... Não, desculpa, eu não quis... Não é algo necessário, porque tá na ata, né? Consta na ata, mas vamos falar. O item 242 é paradigma para os itens 243 e 244. Tá? A decisão vai ser a mesma. Tá? Então tá, colegas. Agora já está dando meio-dia. 11h59. A gente vai encerrar a reunião aqui e retomamos às 13 horas. Ok, colegas? Rafael Francisco e Ana Tereza podem encerrar a gravação. Presidente, gravação encerrada.